Pai ajuda ou cria junto? Este é o tema deste episódio do Mirocast, do Colégio Miró, educando sujeitos incríveis. Olá, eu sou Ellen Villanova, jornalista e mãe de Estela, do 2º ano, que estuda no Colégio Miró. A gente pensa sobre esse tema da seguinte forma: no imaginário social, a gente tem mitos construídos e perpetuados do papel da paternidade e da maternidade de uma maneira muito específica. Mas será que não está na hora da gente rever esses papéis, da gente construir de uma forma diferente, reconstruir esses papéis de uma maneira mais agradável para a nossa sociedade? A gente está com a casa cheia hoje, a gente está com convidados muito especiais para a gente debater, a gente discutir esse tema, e a gente quer que seja também uma espécie de reflexo para que você também consiga pensar a respeito da sua maternidade ou da sua paternidade. A gente está aqui com o Igor Costa. Igor é professor de educação física e ele é pai de Maria, do 2º ano, e de Ana, do 1º ano. Muito prazer, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Cândida Múzio, diretora do Colégio Miró. Ela é também educadora parental e é mãe de Sofia, que já tem 24 anos. Também aqui com a gente, Mariana Viveiros, é jornalista e ela é divulgadora do IBGE, de dados do IBGE. Inclusive, a gente tem dados aqui muito importantes para passar para vocês. E ela é mãe de Alice, do 7º ano. E, por último, aqui, no nosso cantinho aqui tão gostoso, em que a gente vai conversar sobre esse assunto, Jorge Tadeu Coelho. Ele é psicólogo e também diretor do Miró. Bom, e para começar, a gente vai apresentar alguns dados aqui que são um pouco alarmantes, tá? Eles assustam quando a gente percebe esse papel do pai e da mãe dentro de casa, no cuidado com a casa e com os filhos. Apenas 19,5% dos homens afirmaram ter cuidados com algumas pessoas dentro de casa. E desses homens, a gente tem aí uma equidade apenas nas atividades de ler e de brincar. Desses homens que cuidam das crianças, enfim, que cuidam de pessoas dentro de casa, 72% gostam de ler e de brincar com as crianças. E é mais ou menos a mesma faixa aí para as mulheres, 73,9%. Então, apenas nessas atividades da leitura e da brincadeira, esses 19% apenas que se dizem cuidar de alguma forma, eles participam de uma forma igualitária. O restante tem sobrado muito para a mulher. Mas a gente tem aqui uma mãe e um pai que tentam agir de forma diferente. Então eu quero primeiro saber desse pai aqui, porque eu tô curiosa, que homem é esse que cuida tanto das crianças? Conversa pra gente um pouquinho, Igor, aí, falando da sua história, da paternidade, e você admite que é raro, né? Não, é raro e não é fácil também, sabe? Ele não... Porque assim, não é fácil quando eu digo não tô facilitando as coisas pro lado do pai, mas a gente aprende errado desde pequeno, no final das contas. É fato isso. Não adianta a gente lutar contra isso, né? Eu até tava brincando aqui um pouquinho antes da gente começar, que eu fujo da história do instinto, porque o instinto é sempre o caminho mais rápido. Ah, o meu instinto é o instinto de homem, de proteção, então eu corro para esse lado. Eu acho que as nossas histórias nos definem, no final das contas. Ser pai para mim foi muito transformador nesse processo, principalmente porque eu sou pai de meninas e é um universo que Bem desconhecido, né, pra você. desconhecido quando a gente passa a ser responsável por outro ser humano do sexo oposto, não tem a nossa história, não tem nada de referência no que diz respeito à vivência, assim. Uhum. Então para mim foi bem transformador e passa a ser um desafio. Eu acho interessante dizer que homem é esse? Cara, eu não Brincava de acerto. casinha, brincava de Não, de bebê. jeito nenhum. Nunca participei, nunca passei por isso. Então não é desculpa, né? Quando o pai fala, não Não, brincava disso. de jeito nenhum. Lógico que eu tenho um agente transformador muito forte, que é a Camila, minha esposa. Ela é essa pessoa que me impulsionou para esse movimento. Erro pra caramba no dia a dia. Eu digo bastante assim, eu faço muito. Mas eu preciso ouvir eventualmente, faz muito, mas faz bem menos, né? Uhum. Ainda tem essa diferença. Eu sou muito consciente disso. E por que não faz mais, vem a pergunta, talvez. Porque é um processo de aprendizado constante, diário, e a gente precisa ter essa consciência no dia a dia que é um movimento que não para, né? Deixa eu fazer uma observação, acho que bem importante no que Igor está dizendo. Ele faz muito e erra muito. As mulheres também fazem muito e erram muito, né? Agora, o quanto que essa mulher vai conseguindo dizer para ela se ela erra, talvez seja diferente de como os homens vão dizer. As mulheres se penitenciam quando erram, se culpam muito quando erram. E sofrem muito com isso. E os homens não? Os homens
sofrem tanto quanto as mulheres quando erram? Falam que para eles é mais tranquilo? Diz que com a mãe nasce uma culpa, né? E com o homem também? Olha, eu não sei, eu não posso falar por todos, mas é aquilo. Eu tenho conflitos diários a respeito da criação das minhas filhas. Diários, a respeito, assim, em várias escalas, em várias esferas. Mas conflitos que você fala, isso que Cândida se refere, o medo de Sim, estar errando. sim. Então, acho que esse é um aspecto de quem cuida, né? Eu Quem acho cuida que vai ter medo. Eu acho que é isso. Quem se envolve realmente vai Uhum. sempre se sentir falhando em algum momento. Eu não sei, a turma os terapeutas hoje, eles deviam ser. Devia ter quadro de terapeuta em tudo que é lugar que a gente entra, né? O meu é maravilhoso, Luciano, e talvez seja fruto muito dessa terapia. Eu hoje consigo abraçar a questão de ser falho, mas me considerar um bom pai, sabe? Massa. Eu me permito errar, eu arrisco, com a intenção de estar fazendo certo. E aí eu queria ver com o Tadeu, então, já que ele puxou essa bola aí, por que Primeiro que ele faz terapia, né? Já é uma coisa rara. É difícil um homem fazer terapia. É difícil, né, Tadeu, para o homem se expressar, ele ter essa facilidade dessa expressão, dele buscar um autoconhecimento. Isso tem a ver com encarar a paternidade de uma maneira mais ativa? Sim, Ellen, tem uma coisa importante que a gente precisa pôr em questão também, que tem uma história de muitos anos, séculos, né, que colocava o masculino nesse lugar, né? A mulher era sempre a cuidadora, né? E o homem era o provedor. Então tem uma história que nos trouxe mais ou menos até aqui, né? Se nós quisermos resumir essa história assim muito grosseiramente. E é um tom importante que eu também queria falar aqui na defesa da compreensão dessa questão, que é a mulher é quem gesta o filho, né? Ela passa 9 meses, 90, 9 meses ali com a criança, né? E é difícil para a mulher colocar essa criança para fora. Então, se for deixada, ela fica ali muito tempo com essa criança. E aí, o pai é muito importante num certo momento, porque é o pai quem vai entrar nessa relação, fazer a separação e apresentar para a criança que existe um outro, que o mundo não se resume àqueles dois. Tem um terceiro, né? E isso é feito pela figura da função, é o que a gente chama de função paterna, né? Então, tem uma separação aí muito importante. Na tangente aí da fala de Igor, eu quero dizer que sim, já existe um movimento de transformação desse homem, sabe? Você tem tido mais no consultório, Eu pessoas? tenho observado, sim, que muitos homens reconhecem isso que você falou, de uma subjetividade mais rasa, de menos camadas do que a mulher, né? A mulher é um ser mais complexo, a gente tem que admitir isso. E aí, mas os homens que têm dificuldade de falar de si, né? O homem se junta, fala de futebol, fala de política, mas o homem não fala assim, perdi o emprego, estou super preocupado, não sei o que é que eu vou fazer. Ele não fala das suas fragilidades. Então, o masculino tem uma camadas subjetivas mais rasas, né? Mas isso tá mudando, sobretudo porque nos últimos 50 anos, quando a mulher ganha esse protagonismo, né? Quando a mulher diz assim, ei, não quero mais me submeter a vocês, né? O homem não sabe tudo, não é o homem quem direciona a vida, né? E que a gente chega nesse momento. Então, nesse instante, o homem entra nessa crise, que de uma forma muito positiva gera pessoas como Igor que para e pensa, e agora, o que é que vai ser do meu lugar no mundo? Quem eu vou ser no mundo? Né? Então, Deixa esse eu... pai, esse homem entra em crise, porque tem um movimento instalado de pôr em questão o masculino. O masculino está numa crise muito grande, Exatamente, né? concordo. Então, esse momento agora está gerando alguns homens mais sensíveis, outros recrudescem e se tornam mais agressivos,
mas há um momento de crise desse masculino. Eu queria trazer um exemplo de uma situação muito interessante que eu vivi há umas 2 semanas atrás. Um pai chegando na escola para conhecer a escola e veio ele e a esposa para me apresentarem a criança deles, né? E foi muito interessante porque eu entreguei a caixa de lenço de papel a ele e não a ela, porque Putz. ele chorou todo o encontro. Eu vou chorar hoje E também. ele chorava. E foi muito interessante o choro dele. Ele é um rapaz de mais ou menos. Ele tem menos de 40 anos, e isso também eu achei muito interessante. Ele chorava contando aspectos da subjetividade da filha dele, na relação com as amiguinhas na escola, sabe? Então, assim, foi a primeira vez que eu me deparei com uma situação de eu entregar a caixa de lenço pro pai e ver esse pai entrando nessa delicadeza dessa relação da filhinha dele. E isso é um indicador forte de como a gente tem visto os homens chegando mais e chegando de outros lugares, sabe? É a maior parte? Não, mas eu acabei de viver isso. Isso é muito bom. Vamos entrar aqui com o Mariano um pouquinho, porque Igor falou que ele foi impulsionado pela mulher, né? Ele não foi criado para isso, mas ele teve um impulsionamento da esposa dele para vamos dividir esse negócio. E você é essa mulher, né? Você é essa mulher que delega, porque é uma dificuldade pra gente também. A gente quer as lutas, a gente quer a igualdade, mas na hora de criar, a gente quer tomar conta sozinha. Como é que foi pra você? Eu acredito firmemente nessa divisão de tarefas e que ela é possível e que só assim a gente vai conseguir avançar, né? Homens, mulheres e crianças, porque as crianças se beneficiam demais dessa divisão de tarefas, né? Elas se que forma? beneficiam do outro, elas se beneficiam da mãe, do pai, de formas diferentes, porque são sujeitos diferentes que vêm para a educação e para a vida dessas crianças com propostas diferentes, né? E aí, quando eu tive a Alice, eu sempre fui meio, né, assim, entre aspas, militante dessa questão, assim, de forma abstrata, claro, mas quando eu tive a Alice, o meu pai, que é um pai de uma outra época, de 75 anos, falou assim, é muito difícil, né, essa coisa da divisão de tarefas, porque as mulheres, elas têm muita dificuldade de abrir mão do seu poder de mãe, do seu lugar de poder de mãe, e ceder esse espaço para os pais. E isso me tocou fundo, né? E eu falei assim, vamos ver. E a gente tá na minha casa, a gente tem uma construção, né, diária dessa divisão de papéis, que nem sempre é fácil, nem sempre é tranquila, tem tensões, mas que tem funcionado muito bem. E aí eu me lembro que teve um marco, que foi em 2014, minha filha tinha 2 anos, e aí o meu pai, nessa linha de me provocar, falou assim, vamos viajar para os Estados Unidos, uma viagem que a gente queria fazer há muito tempo. Eu falei assim, vamos, 15 dias. Ele, você vai aguentar? E eu falei assim, vou. E aguentei, a gente se falava muito pouco. Toda vez que a gente estava falando, você não tá com saudade da Alice? Você não tá preocupada? Eu falava assim, não. Eu tenho certeza de que ela está com o pai e o pai está cuidando perfeitamente dela e está vivendo um momento, inclusive, incrível de ligação com esse pai, que é importante. Eu passei por uma situação semelhante, a gente passou lá em casa, porque logo em seguida que a minha filha mais velha nasceu, a Maria, a Camila voltou a trabalhar. Ela trabalhava numa multinacional no Polo. E não lembro exatamente qual período de tempo depois, mas eu sei que foi logo em seguida ela precisou viajar para São Paulo para passar ali perto de uma semana. E assim, até então, o Igor nunca tinha ficado com uma criança sozinho. De fato, eu nunca Qual era a tinha. idade? Eu me perdi um pouco. Próximo dos 6 meses. 6 a 8 meses. Foi logo depois da licença maternidade. E como todo primeira filha, né? A Camila é a mais nova da família dela, então tava ali, todo mundo ali meio que ajudando, ali, dando suporte. E aí o pessoal, não, olha só, a minha mãe vai. Eu virei e disse assim, não quero ninguém aqui. Não quero ninguém aqui. Eu quero me virar, vou ter que dar o meu jeito aqui. E eu, nesse processo, fui e falei, qualquer coisa liga. Eu disse, não quero. A gente tem babá, na época tinha babá, no início do processo a gente tinha. A gente tem gente para ajudar, vai funcionar. Mas depois, se precisar, depois eu vou ter que me virar. Eu sempre disse isso. Eu tenho 2 filhas. Eu não compro nenhuma briga que eu não consiga pagar. Eu sempre disse isso.
E às vezes eu como umas brigas grandes que parece que eu não vou conseguir, mas eu geralmente consigo. Mas eu tenho 2 filhas e ponto. Isso pra mim é uma realidade. Eu tenho que ir para lugares onde eu possa carregá-las ou onde eu possa lidar com este processo. Isso Tem é gente que muito acha, importante. eu acho que tem uma questão assim para muitos homens, talvez. Eu vou abrir um pouco mais. Eu acho que para as pessoas, de uma maneira geral, que o filho, ele é um. Não quero ser clichê dizer que ele é um fardo, mas que é um processo que eventualmente atrapalha. Eu sempre tentei encarar a paternidade como parte do que eu sou. Então eu não tenho mais opção de não estar numa situação onde eu não tenha que lidar com 2 crianças. Então eu trabalho como uma das minhas funções profissionais, eu trabalho como consultor de gestão de academias. E eventualmente eu faço home office, eu faço reuniões, videoconferências, né, da minha casa. Eu sempre digo, ó, vai entrar uma criança aqui em algum momento, vai cair algum negócio, eu vou precisar pedir um pause para ir limpar alguém no banheiro, porque isso é parte da minha vida. Uhum. Então eu acho que isso é um processo importante. Eu acho que isso é uma coisa que constrói essa relação e o entender essa função. Olha que coisa interessante, aqui pegando a história que vocês dois contaram, né? Essas vivências. Igor é um pai cuidador, né? Por excelência, podemos dizer assim. Mari viveu uma situação cujo seu pai, Mari, talvez não perguntasse a isso a Roberto, porque seria na cabeça dele, Roberto é o marido dela. Não. Marcos. Marcos. tá. Marcos, desculpe. Seria Sei que Roberto pra não ser ficcional. Marcos. Né, então, seu pai talvez não perguntasse a Marcos se ele Se ele ele aguentar. estava naquela. Você vai aguentar, Marcos? Ficar longe da sua filha, etc, etc. Jamais. Né? Exatamente. Não perguntaria isso, Jamais. mas me perguntou como mulher, na condição de mulher, né? É, e aí eu me lembrei aqui agora de uma que a gente pode pensar isso como pensa Lacan na psicanálise, né? Um pós-freudiano muito importante, que ele se refere a esses papéis como função paterna e função materna. Então, não estamos preocupados se ali está um homem ou uma mulher, né? O seu pai colou essas 2 figuras, mas nessa situação específica, você estava mais identificada com algo que na expectativa comum e passada era de um sentimento que era do homem, que socialmente a gente considerava que poderia se afastar mais, né? E Igor fala dos cuidados maternos, né? Vou lá limpar o bumbum da minha filha. Então, nós somos levados a pensar que isso é uma função da mãe, né? E, no entanto, nós temos pessoas aqui, é como se tivéssemos invertido esses papéis, né? É por isso que a psicanálise não fala o pai ou a mãe, não são a lista de coisas para o pai, o masculino fazer, ou uma mãe fazer. É função materna e função paterna, Intercambiável, né? intercambiável, que numa situação é um, em outra situação é outra. O que me chama a atenção na escola, muitas vezes, é muito interessante isso. De maneira geral, as reuniões de pais, né? Elas são privilegiadamente espaços femininos, né? Prioritariamente, melhor dizendo, espaços femininos. E a gente vem vendo um processo de transformação. E eu fico sempre muito feliz quando eu vejo aumentar a quantidade de homens, porque quem disse que fazer tarefa de casa, estudar com a criança é tarefa de mãe? E é incrível como na história da escola é a mãe que vai à escola saber sobre as questões escolares, é a mãe que vai ver se a criança está aprendendo ou não, como se a mãe tem tempo. A mãe pode fazer isso. Então tem uma projeção na mãe, começa a haver uma desconstrução. Eu fico muito feliz quando não só na reunião coletiva tem vários homens, como numa reunião que é daquela criança, vai o pai e a mãe. Agora, Cândida, nesses dados aí que Mariana passou pra gente, 70% dos 19% dos homens que apenas, né, que participam dos cuidados de casa, esses 70% eles não se comprometem com as atividades escolares. Aí eu queria saber de você, como diretora de escola, como é que o Miró tem feito
Você falou que fica feliz quando esse pai tá lá, mas o que você tem feito para esse pai estar lá? Eu vou começar falando na contramão do que a gente não faz. E depois eu vou falar do que a gente faz. E por quê? Porque a gente começou a se dar conta de que a gente não fazia um movimento de convocatória aos pais. A gente estava conformado também que eram as mães, certo? Que eram as mães que estavam ali. E eu comecei com coisas muito simples, por exemplo, escrever no final do informativo: os pais serão muito bem-vindos. Inclusive, escrever isso no final do informativo. Porque eu fui começando a pensar que eu precisava provocar essa comunidade de homens, no caso aqui falando dessa função paterna encarnada no homem, né? A ir para a reunião. E aí uma mãe me fez um relato muito interessante, uma mãe do Miró, ela viveu essa experiência tanto no Miró como numa outra escola onde está a filha mais velha dela agora, que numa situação de um acidente, de uma dor, de um problema que a criança sentiu na escola, a escola ligou para a mãe. A mãe não atendia e a escola não ligou para o pai. Certo? Para ver como isso ela viveu tanto no Miró como nessa outra escola. Quando ela me fez esse relato, eu fiquei pensando como isso está entranhado na estrutura da escola e que isso é um convite para a gente pensar que também a escola precisa entender que há um movimento explícito que precisa ser feito de dizer: nós precisamos de vocês, vocês são pais, e vocês têm uma lógica, inclusive, no processo educativo, que difere dessa lógica que é da mãe e que é muito saudável e que é muito importante. E quando a gente fala de cuidado, e aí a gente vai para aquela história do instinto barra história, esse tipo de coisa quando acontece, já ouvi relatos em rodas de amigos, né? Enfim. A escola, não sei o que, ligou pra mãe, eu me lembro de ter feito uma provocação assim: então, tu não é o protetorzão? Pô, se a sua filha cai na escola, Tem que ligar não pra é você ele, que vai né? proteger. Eu fico muito nesse processo. Eu gosto, eu falei que eu gosto de briga, né? Eu sou questionador e provocador por natureza. Eu faço movimentos desse gênero, não confesso que não é pela bandeira, pela causa, é mais pelo meu instinto provocador mesmo, né? Mas eu faço esse tipo de questionamento dentro dos meus grupos, assim. Quando eu vejo esse tipo de comentário, sou eu que levanto a mão e digo, ah, quando eu queria voltar só num ponto para não parecer que para deixar o crédito bem creditado. A Camila viaja, eu fico sozinho com as meninas, mas durante aqueles 6 meses, 7 meses antes desse processo acontecer, existe uma construção. Eu acho muito legal quando o marido traz que é tenso, é inevitável esse aprendizado ser relativamente doloroso. Né? Não é fácil, não é uma coisa que assim, ai que maravilha, ai que homem maravilhoso, o Igor faz tudo com as meninas. Nem tudo são flores. Às vezes tem poxa, por que você não tirou tal coisa de tal lugar? Eu falo, poxa, não vi. Pô, mas você não viu? Por que você não pediu? Pô, porque eu não tenho que pedir, sabe? A gente tem esses embates diariamente, a gente tem esses questionamentos. Que é uma construção histórica, né? Exato. Tá aí dentro isso, né? Eu me lembro uma garota de 13 anos conversando comigo e dizendo assim: eu fico impressionada, Cândida, que no domingo quem tem que lavar a louça sou eu e minha irmã. E o irmão dela, meu irmão dela, não lavava a louça, sabe? Imagina. E elas duas lavavam a louça. E foi muito bonito ouvir ela dizer isso. Ela tinha 12, 13 anos, sabe? Da escola? Na escola. Ela fazendo um monte de queixas da vidinha dela. E uma dessas queixas era isso: sou eu e Juliana que lavamos a louça. E ele não lava, ele fica assistindo o jogo. Por que que os homens podem assistir jogo e as meninas vão para a cozinha lavar os pratos? Né? Então tem uma história. E aí você não tem vontade de chamar esse pai, essa mãe? Vamos se meter. Aí é outra história. Aí não pode ficar. Não pode ficar então. Mas esse movimento, então, assim, eu acho importante também dizer que, e é lógico que eu reconheço, sabe, esse esforço do lado de lá, né? Do lado da mulher. De dizer assim, putz, eu tenho que falar de novo, poxa. Porque ela podia muito bem virar pra mim e dizer assim, cara, cansei de falar.
não vou mais falar tchau. Tem que falar. Entendeu? Mas Tem que falar. esse processo. Não, mas eu digo até assim, sabe? Tipo assim, não, cara, não dá pra gente continuar esse caminho junto, porque eu toda hora tenho que falar essas coisas. Mas ela tem que confiar que a gente aprende. É isso, entendeu? E eu acho que isso também é uma energia. Querer que seja sempre do jeito que ela quer. Aham. Você pode botar o copo mais um pouco à esquerda. Isso sem dúvida, isso sem dúvida. Isso é uma questão diária na minha casa. Eu Porque, acho assim, que esses são questõezinhas do dia a dia, porque elas são questões chatas, que incomodam, sabe? A roupa largada em algum lugar, né? Que vocês vão lá e colocam, e a gente vai e dobra e coloca em outro lugar. Sim, a gente vai o tempo todo ficar falando dessas questões, mas eu acho que a gente pode subir um degrau ou baixar uma camada, né? Ali, como você estava trazendo das camadas, e ver que essas questões são questões do cotidiano chatinhas, mas tem outras questões que a gente deveria se ocupar mais. Porque, como educadora parental, eu digo aos pais, às vezes, não dê a mesma intensidade na briga sobre a toalha molhada em cima da cama, com outra questão que é muito mais profunda, porque você vai gastar sua energia do mesmo jeito em coisas que são muito diferentes. A toalha molhada em cima da cama é um detalhe, né? Então, entre outras questões. E eu acho que nas relações do marido e a mulher, ou do pai e a mãe, não necessariamente eles estão juntos, a toalha molhada em cima da cama, ou o copo mais à esquerda ou à direita, traz um desgaste muitas vezes nessa relação, e uma energia gasta em algo, e tem algo que é mais importante que a gente não está botando energia, que a gente às vezes não está conseguindo olhar, Você que a falou. gente não está se disponibilizando a cuidar. eu só acho importante eu essa questão, porque eu acho que às vezes, até pra gente provocar os homens que estão lá daquele lado, né, e hoje estamos vendo, porque às vezes, e eu reconheço que eu não sou bom nisso também, porque eventualmente eu cometo várias falhas nesse processo, mas às vezes a gente não entende o porquê que a, tá um clima tenso, tá um Sim. clima um pouco bélico, porque isso demanda energia. Isso demanda energia, isso gera desgaste no processo, entendeu? Inevitavelmente. Muito. Para que a gente não fique também nessa posição do, poxa, mas se não fala, eu não faço. Se era só falar, é só fazer. E assim, mas aí eu fiz e ninguém não vê mesmo. E eu sei que isso é ruim pro lado de lá, mesmo cometendo essas Igor, contínuas. interessante você falar isso. Eu queria até ver com o Tadeu, porque assim, casais têm muitos problemas de relacionamento por essas coisas, né? Do homem, da mulher, que a Cândida estava falando, da toalha. E quando os filhos nascem, né? Muitos casais até não dão conta e acabam se separando por essa diferença na maneira de querer criar. Então, às vezes, ó a provocação que eu vou fazer aqui. Às vezes, para o casamento, não é melhor o homem ficar lá, não se meter, para que se sustente. Eu sei que é uma provocação que eu tô fazendo, que é sério aqui, porque Jamais, hein? E aí a importância da DR. Por isso que eu Tem gente que acredita nisso, é melhor deixar quieto. Não, né? por isso a importância da DR, da gente assim, em que momento os homens também aprenderem, né, a fazer essa DR junto com as mulheres para resolver essas coisinhas. Eu vou passar a palavra para a Mari, que ela falou aí brincando, mas com certeza era uma posição muito interessante do jamais que ela falou. Mas esse ponto que você fala na vida dos casais é muito importante. Sabia que existem muita separação nesse momento daí, né? Porque o pai, ele tenta entrar porque ele precisa convocar essa mãe a ser mulher novamente. Sim. Ei, você é mãe dele, mas você é minha mulher. Então saia desse papel para poder a gente retomar a dinâmica familiar, né? Porque senão a mulher vai ficar com a criança No todo colo o tempo, tempo todo, né? no peito. Então tem que chamar para assistir um filme na Netflix, tem que deixar o bebê umas horas na casa da sogra, tem que fazer alguma coisa. Essa mulher não pode se eternizar ali no lugar de mãe, né? Então é um ponto, Ellen, que você traz que é muito interessante. E quando Mari sorriu e falou jamais, eu fiquei pensando, jamais, claro, porque senão acaba aí esse relacionamento. E acaba mesmo na prática. Acaba Tem mesmo. relacionamentos que acabam aí porque este homem procura uma outra mulher. E aí se instaura uma outra dinâmica que o casamento vai Rui. Ou a mulher se desinteressa pelo homem, Boa. né? Isso acontece. Não, porque eu acho assim, voltando para os dados do IBGE, né? A sobrecarga de horas que as mulheres assumem com cuidados em casa e com as pessoas em casa
isso não é uma sobrecarga fácil de lidar. Deixa elas cansadas, deixa elas estressadas, deixa elas muito menos dispostas às relações sexuais, ao namoro, à diversão, ao filme da Netflix, né? Isso acontece comigo ainda hoje. De vez em quando eu falo assim, pelo amor de Deus, eu tô cansada, me deixa quieta e vai pro seu canto, entendeu? Mas assim, com um bebê ou com filhos pequenos, essa sobrecarga, a mulher paga um preço por isso. A mulher, o relacionamento, os filhos, a família, todo mundo paga. O homem paga um preço por isso, porque ele também fica insatisfeito. Então, assim, quando eu vou voltar para minha fala do início, assim, eu acho que a divisão de tarefas, a divisão igualitária, ela é o caminho para a felicidade. É um caminho tortuoso, difícil, mas que só por ele eu acho que a gente vai conseguir, né, com bravura, com idas e vindas, com, né, um passo à frente, dois atrás, a gente vai conseguir melhorar, avançar. As famílias vão ficar melhores, as crianças vão ficar melhores, a escola, as instituições vão ficar melhores, porque por que que a mulher, ela tem muito mais liberdade de sair mais cedo do trabalho, ou de faltar para cuidar do filho, e o homem não? Eu tive um caso, vou contar um caso rapidinho, porque eu trabalho num ambiente extremamente masculino, e muitas vezes eu sou a única mulher numa reunião. E aí, eu estava numa reunião remota com vários homens, e os homens, alguns deles, previamente falaram para o meu chefe, que é um homem maravilhoso, extremamente avançado, né? Um pai excelente. Falaram para ele assim: olha, eu preciso que a reunião termine 15 para meio-dia, porque eu tenho que pegar minhas filhas na escola. Alguns falaram isso. E aí ele mandou uma mensagem assim: olha, parabéns, pais presentes. Aí eu fiquei quieta. E no fim da reunião eu falei assim: então vamos terminar a reunião, né? Porque as pessoas precisam pegar seus filhos na escola. Agora, eu nunca recebi um parabéns do meu chefe porque eu preciso pegar minha filha na escola. Então, assim, vão pegar as filhas de vocês na escola, vocês não estão fazendo mais que a obrigação de vocês e não precisa de parabéns para isso. Eu nunca recebi. Então, acho que essa é uma função aí. Mas você entende, assim, a escola, quando ela faz reunião de pais, eu implico. Famílias. Até porque às vezes tem crianças que têm duas mães, né? Não tem pais, homens, né? Tem até uma figura paterna, mas não tem. Então, Vou começar a chamar assim, acho que é por aí. Eu queria trazer um ponto que chegou em mim recentemente, que é essa história da economia do cuidado. Eu não conhecia esse termo ainda e tenho estudado sobre isso, de entender, inclusive, que há um movimento de atribuir valores, inclusive monetários, a todo esse cuidado que é feito, em geral, pela mulher, pode ser pelo homem, né? Aqui, Igor fazendo. Isso tem uma carga de tempo e dinheiro investido. As argentinas acabaram de conseguir uma conquista importantíssima, que cada ano de cuidado seja contabilizado na hora que elas forem se aposentar, né? Olha que incrível isso é muito transformador. Então, se a gente começa a entender por essa lógica da economia do cuidado, que esse cuidado não é instinto simplesmente, que esse cuidado não pode ser atribuído simplesmente às mulheres, que esse cuidado tem uma importância muito grande na vida de todo mundo, a gente vai reorganizar as instituições, a gente vai reorganizar as relações no mundo. A gente tem um pai e uma mãe aqui, eles dois, né, contando suas histórias, que distribuem trabalho. Não significa que essas casas não tenham dificuldades, como eles estão dizendo, mas tem um equilíbrio muito maior nessa relação. Eu me lembro de Mari contando um episódio de dizer tinha que comprar um presente para uma amiga de Alice. E aí Marcos meio que dizia que não sabia o que comprar. Ela dizia, então, dê seus pulos. Mari falou uma coisa sobre felicidade que eu acho importante a gente trazer um aspecto específico sobre a vida profissional da mulher. Nessa conjuntura, né, trazida, perpetuada da mulher cuidar mais do que o homem, muitas vezes a mulher larga o seu trabalho, e depois fica difícil de voltar a esse mercado e o homem acaba se colocando na situação de provedor mesmo e a mulher vai se acostumando com essa realidade. Então, faz parte também dessa felicidade quando você divide essas tarefas para que a mulher continue se realizando profissionalmente, né? Com certeza. E tem um dado, olha eu e os dados, mas assim, ter uma criança pequena em casa, uma criança de até 6 anos em casa, dificulta a mulher conseguir trabalho.
ela tem quase 20% menos chance de estar trabalhando se ela tem uma criança de até 6 anos em casa, em relação a uma que não tenha. E para os homens é o contrário. Os homens que têm uma criança de até 6 anos de idade em casa, eles têm mais chance de estarem trabalhando do que os que não têm. Ainda hoje, em pleno, né, 2024, ainda tem muito essa divisão, tem um impacto importante, é um impacto que é psicológico em termos de realização pessoal, é um impacto financeiro, né? Uhum. Na distribuição dos pesos na relação, né? Do poder de voz de cada um, porque a mulher que não trabalha, muitas vezes, ela não sente que ela tem a voz na casa, porque ela não contribui de alguma forma. É fortíssimo. São várias questões que estão aí, assim, é fácil de resolver, é só dividir as tarefas. E aí eu acho legal, eu vou abrir um outro... Não é nada fácil. Nada fácil. Eu acho legal sobre esse olhar, sobre esse aspecto, eu acho interessante uma coisa que me impacta muito enquanto pai de meninas. Né? Pra mim, falar meninas é muito difícil porque eu sou gaúcho e falo Pode gurias. falar Tá? gurias. Pai de gurias, pra mim, é muito forte, porque as minhas filhas estão vendo isso. Então, toda vez que existe um movimento relacionado a profissional da Camila, e talvez, tomara que ela, né, depois não me desminta se eu não tiver cometido alguma falha nesse aspecto, para mim é muito importante bancar. Onde é que... minha mãe... depois ela trabalhou em outra multinacional, onde ela precisava uma semana por mês e passar um tempo no Rio de Janeiro. E a Maria, ela é muito apegada à Camila. E ela sente. Toda vez que ela vai viajar, a Maria sente. Como ela sente quando eu vou viajar também, eu viajo a cada 15 dias, talvez ela sinta, ela tá mais acostumada, né? Então, quando a Camila começa a viajar, ela começou a sentir no início. E aí, quando ela tinha os questionamentos, os embates, eu disse, não, sua mãe tá indo porque ela precisa trabalhar. Mas por que ela precisa trabalhar? Porque ela ama fazer o que ela faz, entendeu? Porque é um movimento que também dá uma desmistificada nessa coisa do eu preciso, do ela precisa, porque ela ama o que ela faz, e você lá na frente tem que batalhar por isso também, sabe? Eu acho que é uma sementinha que a gente planta para que daqui a 10, 15, 20 anos isso faça uma diferença. Agora, também, né? no carro, eu tava conversando com o Tadeu, que assim, como você tá levando o padrão de suas filhas, viu? Porque depois elas vão ter que... Que ótimo, né? Não é? Que Vão- referência. É assim que a gente provoca a mudança. Essas meninas não vão aceitar qualquer marido, não. Isso é muito bom. Quando você faz, inclusive, né, aquela pergunta sobre como é que a escola, de alguma forma, vai trazendo esses homens, quando a escola tem um projeto, por exemplo, no 3º ano, as crianças discutem muito esse lugar da mulher e lugar do homem, uma reorganização dessa sociedade. A gente fala de patriarcado com crianças de 8 anos, não necessariamente usando essa linguagem, mas discutindo esses papéis femininos. E é muito bonito ver as crianças olhando e falando sobre isso. Uma criança respondeu outro dia na avaliação, a gente perguntava quais eram as coisas que as mães faziam em casa e os pais, e ele dizia várias coisas que são do universo feminino e dizia, e forma um menino não machista. Eu amei aquela resposta, né? Ele observa esta mãe agindo de uma forma a formar um sujeito que não seja machista. Isso está explícito para E ele. atribui a isso. E atribui a ela, inclusive. Eu tenho a gente faz enfim, a gente brinca muito, né? Eu tô no percentual dos pais que brinca. E eu comecei por aí e eu acho que esse cuidado começa por aí. Se ele for É uma estimular. porta de entrada, Exato. com Ótima. certeza. Então, É. a gente brinca muito, e uma vez a gente tava fazendo uma brincadeira de mímica. E aí, lá pelas tantas, a gente disse assim, imita a sua avó. Aí foi lá e imitou a avó. Aí, agora, imita o seu pai. E a Ana foi, é engraçado, ela pegou, como se ela tivesse pego um copo, começou a lavar a louça. E eu começou a cantar, pô, é isso aí que você vê de mim? Ela disse, você tá lavando louça. Então é uma referência. Né? Agora eu tenho uma pergunta pro Igor, posso? Tá. Por favor, Prepare, você é provocativa, ela Igor. também. Como que é no seu ciclo de amigos, né, homens? Como eles lidam com o pai Igor? Putz, baita pergunta, sabe, mãe? Porque assim, ó, vamos lá. Eu gosto e eu visto o personagem do Bruto, do ogro, certo? Eu sou gaúcho, eu já tenho um jeito de falar mais incisivo, uma entonação diferente, um sotaque forte, né?
E com muito orgulho não perdi e não quero perder ele. Ah, eu fui atleta profissional, eu fui goleiro e sempre fui um cara muito combativo e sou instrutor de jiu-jitsu. Então eu sou o estereótipo do rubro. Com muito orgulho também, gosto de ser visto assim. Eu brinco que o meu Divertidamente tem 3 raivinhas. O meu terapeuta me diz, a raiva te movimentou até onde tu tá tudo certo de ser raivoso, de ser esse cara brigador. E a primeira brincadeira toda, e eu gosto muito de escrever. Meu Instagram, eu trato meu Instagram como um registro para que lá no futuro as meninas possam visitar e lembrar de como foi a vida, né? E a primeira piada é sempre essa. Olha, os brutos também amam. Olha só, não parece a mesma pessoa. Eu tenho uma camiseta ali que tá escrito ótimo pai, péssimo sogro. Adoro ir a reunião de pais com ele. Adoro. E, então, assim... Mas por que? Eu não entendi. Por que péssimo sogro? Ah, porque é bruto. O padrão delas vai ser elevante, vai ser elevado, né? Entendi. Então, assim, existe sim uma barreira muito forte nesse processo. E eu faço questão de ser o cara que mete o pé na porta e quebra essa barreira. De novo, muito mais pela minha natureza questionadora e conflitiva do que talvez pela causa. Mas eu acabo fazendo bem no fim das contas dentro do movimento. Eu fico muito orgulhoso quando eu vejo um amigo dizendo, poxa, assim dá até vontade de ter filho, sabe? Eu tenho orgulho desse tipo de coisa. Quando um pai, toda vez que um amigo, um colega ou um aluno no jiu-jitsu, por exemplo, descobre que vai ser pai, eu dou de presente o livro aquele do Marcos Piangers, que é Papai é Pop. Que eu sou muito fã do Piangers há muito tempo, desde a época que ele era maluco, lá no Rio Grande do Sul, que ele tinha um programa de rádio. Eu dou de presente para as pessoas que descobrem que vão ser pais aquele livro. Principalmente quando eles vão ser pai de meninas, porque ele é pai de 2 meninas também. Então. Isso é muito bonito, Igor, que você tá falando, porque assim, dos brutos também amam, né? Então não é desculpa Não, de jeito nenhum, zero, né? zero. E então eu sou esse cara que compra essa briga. E a briga existe? Existe. Eu vou te dizer que, assim, profissionalmente, eu poderia estar financeiramente muito melhor hoje. Porque eu abri mão desse tipo eu abri mão de alguns ganhos e de algumas projeções ao longo da minha carreira. Mas eu nem pensei. Quando a gente descobre que Camila tá grávida, eu vivia um momento na empresa que eu trabalhava, onde eu viria me tornar a referência para produção de conteúdo. Eu trabalhava no escritório de consultoria, sediado em São Paulo, onde existia um movimento, um plano dentro do escritório para que eu virasse a cara da empresa. Quando eu descubro que a Maria tá a caminho, e eu entendi que aquela vida ali ia me tirar muito de casa. A Camila trabalhava numa multinacional muito bem estabilizada. Ela estava há anos na empresa. A gente nunca ia sair daqui, então eu ia ter que fazer esse movimento de estar fora de casa há muito tempo. A primeira coisa que eu disse é assim, ó, Segura esse aí. plano aí não vai colar para mim. Não, mas veja bem, não quero, eu quero ser pai profissional. Bacana. E aí eu faço o movimento inverso. Até hoje eu tenho esse tipo de questionamento. Então, Mas- peraí. Não, cara. As minhas filhas em primeiro lugar. De manhã, que elas estão em casa, porque elas estudam no vespertino, é muito difícil eu estar num momento fora desse universo. Hoje mais, porque a Camila está no momento de transição, então ela está em casa. Então a gente consegue compartilhar mais esse momento da manhã, dividir um pouco mais. Mas quem me conhece sabe que pela manhã é muito difícil contar comigo. Mas tem E crítica dos seus muito, amigos? muito, tanto de amigos como colegas de trabalho, eventualmente até para os meus. Hoje eu sou sócio de 2 empresas, eventualmente até eu tenho algum Seu questionamento, sabe? Oi, Ok, sabe? Eu não tenho. E que fique bem claro, tá, Tadeu? Desculpa te interromper. Zero juízo de valor. Eu entendo que cada história é uma história. Então tem pessoas que não entendem que, poxa, como assim? A gente tem uma reunião com um patrocinador e tu não vai porque eu tenho que. Cara, sou eu que tenho que levar as meninas na escola. É assim ou não é? Ah, então não é. Tá tudo certo pra mim também. Eu sei que eu tenho Mas uma não é consequência. fácil. Não é. Então, eu não sei, sabe? Hoje pra mim não é fácil começar. Talvez não seja mesmo, mas assim, ah, quando eu olho em perspectiva, olhando aqui para lá, como eu digo, eu não faria diferente. Eu não,
Eu até me orgulho de não ter titubeado, sabe? Mas será que não é por uma posição social e financeira que você já conquistou que você pode dizer se não? Não. O pai que não pode, o pai que... Bom, nunca saberemos. Exato. Nunca saberemos. E também Mas é acho isso que que eu ia dizer. é um panorama, né? Igor fez uma escolha que foi em favor desse pai participativo e você construiu uma outra história Uhum. que lhe traria outras realizações. Não é que você ficou em casa, né? Mas você foi à luta e conquistou outras coisas. Então, o que eu acho importante é pensar que a partir da escolha que ele fez, ele seguiu, né? Se Camila, Tentando. profissionalmente, se a gente pode dizer que socialmente, as pessoas reconhecem com alguém que obteve uma carreira de sucesso porque trabalha numa multinacional, né? Se a gente pegar isso aqui como uma referência, mas não é o caso. Você foi em busca, a partir da sua escolha, da sua realização, e que inclui o profissional e estar com suas filhas. Por alguma razão, a sua escolha por suas filhas foi algo muito importante, e é muito importante para você, né? E assim, tu fez a pergunta relacionado à condição social, Uhum. financeira. Eu abri mão de determinados luxos, e eu sei que a gente vive numa condição privilegiada, sem dúvida nenhuma. Sim. Mas assim, em várias esferas, a partir desse momento que eu comecei a olhar um pouco ao redor, eu encontro pessoas em condições de hierarquia social, por assim dizer, que também fazem movimentos parecidos, que dentro da medida do possível abrem, talvez não tenham a condição de abrir mão de um turno, como eu acabei fazendo, mas que quando estão em casa vivem isso, fazem questão de brigar para ir numa reunião escolar, para estar presente numa consulta médica que seja, sabe? Então assim, eu sei que, como a gente tá falando, fácil, não é fácil. Não é fácil. Porque é uma construção e tu acaba tendo que confrontar padrões que estão estabelecidos há muito tempo, assim. Deixa eu trazer um ponto aqui. Tem um artigo na nossa Constituição, que é o artigo 227, que fala do cuidado com a criança, que é uma função da sociedade como um todo. A gente discutia essa semana na escola, inclusive, que existem não sei quantos órgãos que são parceiros, né, da família, da escola, que são órgãos, por exemplo, se a gente vai falar do Conselho Tutelar, então, órgãos instituídos para cuidar da criança. E eu fiquei pensando, enquanto a gente conversava, que esse cuidado inicial é na família, né? E a gente está discutindo que existem dois adultos responsáveis por esse sujeito que nasce, né, esse infante, que é o pai e a mãe. Então, se a gente está falando de uma sociedade que cuida, uma sociedade que está convocada a cuidar, tem um artigo que fala disso, de cuidado, prioridade máxima para a criança, prioridade máxima para a infância. E a gente está vendo que, às vezes, a prioridade não é máxima dentro de casa. Porque se a gente está falando aqui de um pai, né, escolhe que ele vai cuidar da menor parte e tem uma outra pessoa que vai cuidar, que às vezes é uma babá, ou que é a mulher, a gente está dizendo que dentro de casa, do primeiro núcleo, esses cuidadores primeiros não estão fazendo essa escolha. E a gente tem um artigo que vai dizer prioridade máxima para cuidado com a criança. Olha que interessante isso, né? Precisa nascer ali. Então, se existem dois adultos, é como a Mari está dizendo, precisa dividir. Precisa dividir. É uma questão. Você é um cidadão desta sociedade que tem que dividir. Mas eu concordo plenamente, só que assim, no mundo real existem famílias tem que em ser uma diversas construção, isso. circunstâncias, em diversos contextos, e ainda com mundos de valores muito diferentes, né? Uhum. E as instituições, a nossa sociedade como um todo também, ela tá numa fase de transição, Isso, né? de entender As isso. instituições de trabalho, né? As escolas, os cursos de balé, né? Eu tô sempre pontuando, assim, mas eu vejo isso claramente. A gente não tá num momento, inclusive o sistema econômico que a gente vive, e que favorece tanto, principalmente ainda não favorece tanto aos homens, assumir esse papel. Socialmente, às Isso. vezes, Marcos, que me desculpe, mas eu vou cometer assim uma certa inconfidência, que assim, às vezes, eu perguntei isso pro Igor, porque o Marcos, às vezes, ele se sente
um pouco desconfortável num meio masculino em que a minha postura é vista como uma postura ruim, criticável, a megerinha, aquela mãe, a que manda na casa. E ele com uma postura fraca, Sim, frágil. frágil, né? Que não condiz com esse ideal masculino antigo. Olha só, 2024, isso acontece. E ele já me externou isso. Ele falou assim, olha, é chato às vezes pra mim. É Desconfortável. chato pra mim às vezes. Porque eu não concordo, mas eu também não vou brigar. E isso é chato, é desconfortável. Então, Nós passamos. Deixa eu só falar uma coisa que eu acho que é muito a importante. Constituição é maravilhosa, mas a vida real é dura. E aí, Mari, eu acho que é importante trazer isso, que eu acho que, como muitas pessoas, a gente não sabe quem vai escutar a gente, né? E a gente está vivendo um tempo muito cruel em relação a como é que a gente dá conta das tarefas que a gente tem que dar conta. E a gente está falando de uma sociedade que precisa entender cada vez mais que todo mundo cuida, né? Então, o ditado de que é preciso uma aldeia para educar uma criança, então a gente vai falar de redes, a gente vai falar do vizinho, a gente vai falar da mãe, do pai, da escola, das instituições e das pessoas. Porque se a gente traz esse ponto que a criança é um sujeito que é o centro dessa sociedade, a gente precisa cuidar dessa criança e todo mundo pode cuidar. Por isso que sim, é uma Constituição, é um artigo da Constituição que está num processo de construção e vai levar muitos anos nesse processo de construção. Mas todo mundo precisa cuidar dessas crianças. Mari falou uma coisa que eu acho, só um instantinho, Tadeu, das escolhas, né? E vocês dois estão de parabéns porque vocês bancaram escolhas que são muito difíceis. Uhum. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, mas você escolheu isso para sua vida, né? Eu, por exemplo, eu larguei tudo por amor, fui morar em Rondônia. E prejudiquei muito a minha carreira por conta disso. E às vezes as pessoas falam, você escolheu. Mas eu acho que essa palavra escolheu, ela é marcada por esse patriarcado, por uma forma de pensar que a gente é levado a uma escolha. Eu acho muito rude você dizer escolheu, né? Uhum. Porque é difícil uma escolha. Tem um contexto. Uma escolha diferente do que Mas você tem está uma- acostumado. E vocês escolheram diferente. Mas é difícil, mas tem sempre uma escolha, né? Mari e Marcos escolheram fazer um casal diferente. E aí eu acho muito legal quando você fala, Mari, os pactos, né? A divisão das tarefas, etc e tal. Porque a gente pode pegar um quadro negro e botar lá o que é da mulher, o que é do homem, Uhum. né? Combinar as tarefas. E perceber o quanto que essas crianças ainda estão imersas, né? Nessa cultura patriarcal, né? Que ainda estamos vivendo um tanto dela, né? Mas me toca a discussão de Mari, especialmente assim, porque eu fico pensando, eu nunca fui uma pessoa rude, né? Que seria mais esperado seria mais esperado. Cara, sou eu, gente. Era para ser rude. Jogador de futebol. Jogador de futebol, o Candola lembrou aí, eu fiquei pensando, quando o meu primeiro filho nasceu, eu acordava no meio da noite com altos pesadelos, que eu dizia, como é que eu vou criar esse carinha? Meu Deus, eu não gosto de futebol. Veja o patriarcado me chamando. Era. Né? Então, a fala de Mari convoca para a gente pensar assim, o que é mesmo do homem, o que é mesmo da mulher, porque pode ter coisa que seja da mulher que eu queira fazer, pode ter coisa do homem que Mari queira fazer, pode ser que a filha de Cândida combine com o namorado que, se der certo uma certa coisa dela, ele é que vai segurar a carreira, né? Uhum. Como você fez, e de uma não. maneira muito generosa, assim, né? Não, mas é isso, eu não quero sair de herói na história, porque eu não fiz nenhum movimento que me prejudicasse no final das contas. Isso foi uma escolha, entende? Não foi para proteger ninguém. Então, até mas, pra não... mas vocês definiram ali. Então, acho que é o acordo que Mari está dizendo. É um Né? A acordo. gente precisa fazer acordo. Sim. Até porque, como o Cândida sempre lembra, não dá para ninguém se omitir nessa história. Né? Uhum. Porque no mundo que nós vivemos, a gente ainda traz uma memória de quão severos eram meus avós e meus pais,
e, portanto, a gente fez uma geração mais benevolente com as crianças. E essa benevolência de deixar fazerem tudo na verdade, é um abandono Uhum. escondido através da Sim. benevolência. Porque as crianças ficam perdidas, porque elas precisam dos adultos. Elas não querem destronar os adultos, como estão destronando, por omissão dos adultos. Tem uma fala de um pai, Tadeu, que eu vi bem recente, que ele deixa as filhas fazerem quase tudo que elas querem. Por exemplo, durante a semana a mãe define, não pode comer batata frita, não é dia de batata frita, ele diz, deixa elas comerem batata frita. Aí eu perguntei a ele, e por que você deixa as crianças fazerem tudo? Ele disse, porque eu era muito grosso com elas. Eu gritava muito com elas. E eu não quero mais ser grosso com elas. Eu não quero mais gritar com elas. E eu não suporto ouvi-las chorando. Eu não tenho paciência para aguentar aquela contenda ali de sustentar o não tomar o sorvete, seja lá o que for, né? Então, veja, é um homem pensando, eu não quero mais ter um estilo parental em que eu sou grosso e rude, mas eu não sei como é que eu coloco no lugar outra coisa, né? Então, mas o que é lindo dessa fala dele, eu estava dizendo para ele, é que ele está num processo de uma construção de como é que ele vai ser de um outro jeito agora. Ele está ali disposto a fazer isso, em sessões comigo, pensando, você me ajuda a construir outro jeito? Mas o cara está num conflito sobre isso enorme. Enorme. E aí a gente se dá conta de que educar essas crianças é muito mais trabalhoso do que a gente pensa. E eu passo isso, sabe, Tadeu, na construção com as minhas filhas, porque eu tenho, por exemplo, eu tenho Maria, eu tenho dois bichinhos completamente diferentes, né? Uma veio, a gente diz assim, nossa, que legal, é tão bom ter filho, nem é tão difícil como as pessoas dizem, Maria. Aí a Camila descobre que tá grávida com 3 para 4 meses, e a gente diz assim, tá tudo certo, a gente tira de letra, tirou a primeira de letra, a segunda a gente tira também. E ela veio com os fiozinhos todos trocados, entendeu? Então são crianças, pessoas completamente diferentes. E eu tenho na Maria uma figura que ela é muito, apesar de ser muito apegada com a Camila, ela é muito inspirada em mim. Ela gosta de a gente tem muitas coisas em comum. Muitas afinidades. Então ela gosta de esportes, ela gosta de luta. A Maria demonstra carinho. E aí, pai? Pum, sabe? Aí a Camila às vezes, você me bateu, e ela dá uma risada. Porque é o jeito dela, né? E ao mesmo tempo que ela gosta de dança. E eventualmente ela é apaixonada por dança, completamente apaixonada pelas professoras, pela Pranat, né? Lá do Miró. E ela já viveu esse conflito da diferença do que pode e o que não pode, porque ela adora judô. Ela é campeã de karatê. E olha quanta coisa você tem a oportunidade de aprender na sua vida para sua evolução como ser humano, estando em contato com esses seres Diferentes. e diferentes, né? E tá executando essa paternidade tão próxima. Você até falou que gosta dos detalhes, que gosta da fantasia da escola, que Sim. gosta da merenda, que gosta do lanche. E você vai crescendo também, porque nós mães já estamos acostumadas a perceber até as nossas sombras, né? Quando a gente olha para a criança tá fazendo aquilo que eu também fazia. E os homens normalmente acabam perdendo essa oportunidade. Então, aí voltando 2 casinhas na nossa conversa, quando a gente estava falando, quando trouxe a questão da Constituição, e a gente estava falando que na vida real não é assim, eu confesso para vocês que esse processo da paternidade, ele é muito mais, quando eu faço uma análise mais profunda do meu sentimento, é muito mais egoísmo da minha parte, porque eu sou muito melhor por viver isso, sabe? E se tem uma coisa que eu digo, essa fala não é minha, essa fala também é do Marcos Piangers, que é, cara, no final das contas, tu tá fazendo um bem tão grande pra ti, lá na frente, quando tu olha e tu vê tudo que tu já passou, quando tu olha em perspectiva pra trás, assim. Claro que a criança foi a maior beneficiada, o teu relacionamento, a tua família, mas o quanto aquilo te transforma numa pessoa melhor é transcendental. Então, eu também tenho essa intenção real de estar vivenciando uma coisa que para mim é especial, sabe? E eu acho que eu acho que quando a gente enxergar, quando os homens de uma maneira geral enxergarem o bem, entenderem o bem que se tem em construir isso,
Avança bastante. Eu acho que as mulheres, porque eu ouço muitas mulheres, né? As mulheres falam muito de quanto elas aprendem no processo de criação dos filhos. Elas falam muito de coisas que elas veem nos seus filhos, meninos e meninas, e como isso as convoca para pensar sobre quem elas são. E eu vivi muito isso, e vivo muito esse processo da criação da minha filha. Quantas coisas eu resolvi na minha vida recentemente, eu elaborei, eu olhei, a partir da minha relação com Sofia. Foi na relação com Sofia que eu pude olhar para mim, sabe? Então, os pais, quanto mais eles se disponibilizarem, né, para ir para essa relação com os filhos, entendendo que ali é um processo de crescimento, que não é para resolver a vida do filho simplesmente, é o que você está dizendo. É para viver a sua própria vida, porque afinal você escolheu parentar, você escolheu ter um filho, não é? Por isso que essa Ô, escolha, Mari, desculpa, entendeu? ô, Mari, conte o capítulo 2 nessa conversa. Quando o Marcos lhe apresenta essa questão Do desconforto. do desconforto, como foi que os dois lidaram com essa questão? Eu tenho certeza de que você quer ouvir. Eu falei assim, pelo amor de Deus, cara, sai desse mundo, esses caras estão todos uns bobões, não liga pra isso, entendeu? Assim, isso é homem de meia idade, branco, da elite baiana, exercendo o que eles sabem fazer de melhor, que é provocar os outros homens, entendeu? Então, é porque você tem um espírito lutador, o Marcos não tem, ele tem um espírito talvez mais próximo do seu. Mas aí ele falou assim, mas eu não gosto, tá? Não me sinto confortável. Eu falei, tá bom. Então, mas eu falei assim, mas eu não consigo também não ser quem eu sou. Eu não posso sentar numa mesa e fingir que eu não sou quem eu sou. Então, vamos ver, né? Como é que a gente. É mais um dos pontos de negociação que nessa reconstrução, nessa mudança da construção da família é importante e demanda tempo, energia. Às vezes a gente se cansa, né? Eu lembrei, Mari, de uma conversa outro dia com uma família, uma conversa muito simples e muito carregada de significados, que a garotinha ia fazer aniversário e ia cantar o parabéns na escola, ia ter o aniversário na escola. E no final do parabéns tem com quem será, né? Com quem será, com quem... E ela estava muito tensa, porque iam cantar um parabéns e iam dizer o nome. E ela estava sem querer fazer o aniversário na escola por causa disso. E a mãe estava quase me pedindo que eu desse um jeito de não cantarem o parabéns e falar o nome sei lá, do menininho. E o pai parou e fez assim, não, por favor, não faça isso. As coisas precisam acontecer do jeito que elas são e ela precisa lidar com essa história, né? E foi muito bacana a gente conversar ali com a lógica, o sentimento daquela mãe que ela estava ali, ai meu Deus, ela vai sofrer na hora, e ele dizendo, ela vai sofrer na hora, né? E as duas estavam falando numa perspectiva de cuidado, tanto ele como ela. Aquela conversa traz uma possibilidade de pensar sobre esses afetos. E o pai estava naquela reunião, porque ela podia estar ali sozinha, ter ido ali, ter me pedido aquilo, eu podia ter feito, e a gente tinha perdido a possibilidade de fazer atenção ali e discutir. Então, na presença dessa outra lógica desse masculino, a gente ganha pra caramba. Ganhou a garota, Sim. ganhou ele e ganhou ela. E ele é um cara típico dessa sociedade, mas veja, um típico dessa sociedade ali disposto a ir se colocar e pensar, porque eu acho, Mari, que sim, essa sua fala é uma fala emblemática, né? Isso acontece muito ainda, mas a gente tem um sujeito aqui do nosso lado e outros tantos. E eu acho que esse podcast, por exemplo, ele tem um pouco essa função, que é, vamos olhar pra gente, somos sujeitos que temos uma estrutura, de fato, aí construída por um patriarcado, mas a gente pode transformar. E nós somos sujeitos com uma inteligência, com a capacidade de transformar isso, absurda. O conhecimento está posto, está publicado em todos os lugares. Agora a gente precisa fazer um movimento. Porque não é só, eu quero. Não, não é só eu quero. Interessante. Não é só eu quero. E não é porque a gente é do contra, é porque o mundo está andando dessa forma. Exatamente. Então, se nós, tanto no Colégio Miró, com os amigos, etc e tal, colocarmos essas questões em debate, em conversa e tal, a gente vai estar evitando tanto sofrimento aí à frente, né? Pois As pessoas vão se aceitar melhor. Abrir espaços de conversa, né, sobre isso. Isso que você falou, Cândida, eu imagino que tenha um acolhimento para esses pais. Ou seja, venham, mesmo que vocês não se sintam preparados, mesmo que vocês achem que podem errar, a gente quer vocês, a gente quer
um outro ponto de vista. Mas agora eu queria entrar um pouquinho mais na educação. O que é que vocês percebem como escola de benefício para a criança em termos de construção de uma formação, vou ser redundante, formal? Né? De uma construção de um aprendizado na escola, no dia a dia, de tarefa, de ter boas notas, quando essa criança ela é balizada por esse pai, por essa mãe juntos. Em primeiro lugar, eu acho que assim, o cotidiano de uma família com uma criança, vou focar aqui nas crianças até 10, né? Depois a gente fala um pouco dos adolescentes, é de fato, desculpa, muito pesado. Então, trabalhar o dia inteiro, fazer a gestão da vida escolar das crianças é muito pesado. E quando a gente tem uma mãe que chega em casa e ela tem que dar conta de todas essas coisas, ela não vai fazer isso com a energia e disponibilidade. Se ela estiver dividindo isso, onde, por exemplo, às vezes tem famílias que dividem assim: eu trato das tarefas todas relativas a tais e tais disciplinas e a mãe trata de outras disciplinas. Ou a mãe cuida da tarefa e o pai cuida do lanche e do uniforme. Outro dia um pai me disse. Eu disse, por que você não corta a fruta no dia anterior? Ele, não, porque a fruta não fica tão boa, perde um pouco as vitaminas, eu preciso cortar de manhã. Eu disse, meu Deus, coisa linda. Então, são coisas muito concretas, sabe? Que é dividir as coisas. Quando há essa divisão, além de sobrar mais tempo para a mulher, sobrar mais tempo do homem, porque eles estão dividindo, e as crianças serem impactadas com outras formas, não é só a lógica da mãe. Ou não é só a lógica do pai. O jeito que o pai ensina, o jeito que a mãe ensina, são diferentes. Olha esse sujeito ganhando minimamente mais 2 referências distintas como se aprende e como se estuda. Porque um pai ensina de um jeito, uma mãe ensina de outro jeito. Também a gente está comunicando para esses sujeitos que eles podem ser cuidados por mais de uma pessoa. Eu quero minha mãe, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. Não, seu pai está aqui também. Sabe? Um pai me dizia outro dia, elas só querem dormir comigo. Era o oposto nesse caso. Não queriam dormir com a mãe. Só queriam dormir. Elas aprenderam a dormir com o pai. Tem coisas muito bacanas que esse pai faz. Normalmente eles querem a mãe para dormir. Então, como eles dividiram essa tarefa, elas só querem dormir com o pai, tá? Então, tem coisas muito objetivas que vão ser desse dia a dia, mas que vão trazer para essas crianças diferentes formas de se relacionar. Então, o pai que brinca é massa, mas brincar, muitas vezes, é a parte mais legal. E tem partes que não são tão legais, que são trabalhosas. E todo mundo precisa tomar na mão isso. Eu acho que isso dá outro podcast. Sabe? Eu, por exemplo, não gosto de brincar. Até ela ter uns 4 ou 5, eu não gostava de sentar no chão, brincar, não tinha muita paciência. Eu preferia até, não, peraí que eu vou cuidar aqui da comida, eu achava essa parte mais complicada. Eu acho que isso está muito relacionado também a essa carga do cotidiano. Porque, assim, eu sempre gostei. Quando eu digo que é uma ação egoísta, no fim das contas, eu revivo muito a minha infância com as minhas filhas. Então eu vivencio aqueles momentos todos. Eu meio que visito de novo coisas que foram marcantes para mim. Tanto a questão da parte legal, quanto a parte que, em teoria, deveria ser um pouco menos legal. Mas eu vejo, por exemplo, que eu tenho uma predisposição muito maior para brincadeira também do que a Camila, mas também porque eu consigo reconhecer que ela tem uma carga operacional, digamos assim, dentro da nossa dinâmica maior. Então eu já eu não quero ficar na posição do ideal, porque eu já fui um cara que olhei e disse para ela, disse assim, poxa, você não senta para brincar com as crianças? E ela virou para mim, claro que não, pô, eu tô fazendo tal coisa. Eu disse, puta, então, pô, de uns tempos pra cá, de uns bons tempos pra cá, eu não faço mais esse tipo de observação. A gente entende. Isso acontece na minha casa. O Marcos fala assim, mas você briga muito com isso. É claro que eu brigo muito. Estatisticamente, se eu tô o tempo inteiro verificando se ela fez as coisas, quem vai brigar sou eu, não é você que não tá vendo isso. Então, agora, que tal você olhar um pouquinho mais também para essas coisas chatas do dia a dia, da escola, e a arrumação do quarto, e as coisas do balé. Se sou eu que estou o tempo inteiro olhando isso, estatisticamente a chance de eu brigar mais é muito maior, né? Mari, eu vivi uma situação outro dia interessante, que é um contraponto a isso, mas é só pra gente provocar e olhar outras coisas também. Eu sou a mulher que fica morrendo de medo da filha de madrugada na rua, certo? Então eu passo a noite toda acordando todos os horários, certo? Acordo 1h da manhã, 2h da manhã, enfim. É uma noite difícil. E Cláudio dorme plenamente a noite inteira. Ele não sabe se Sofia chegou, se não chegou. E meu analista outro dia me provocou assim, tá bom, mas pensa assim, ó,
Na época que tinha que ir buscar a Sofia de madrugada, você fazia assim, Tati, acorda aí, tá na hora de buscar a Sofia. Ele levantava, vestia a roupa dele e ia, né? Então ele estava ali pronto para ir para a rua buscar a Sofia. Eu estava no estado de alerta e ele estava no estado de prontidão também, de outra forma, para ir buscar. É mais fácil, né? Dormir. Mas também ele ia de madrugada, acordava, voltava, não reclamava, voltava conversando com as amigas dela no carro e percebia como é que estavam os humores e tudo mais. Então, isso me fez uma provocação que, assim, como é que eu vou olhar para as coisas que ele faz, certo? O que eu consigo enxergar do que ele faz? Com certeza. Tinham muitas coisas que eu não enxergava. E que ele foi me provocando e eu fui entendendo que sim, que tinham muitas coisas. Sei lá, a toalha estava molhada em cima da cama, mas tinham outras coisas, delicadas às vezes, inclusive, que eu não estava vendo. Sabe? Que ele, de repente, vai no supermercado e vai fazer uma comida gostosa. E ele não é só o cara que cozinha no dia que tem alguém em casa. Ele acorda domingo e diz, não, eu vou fazer uma comida aqui. É. E pega o que tem na geladeira e faz. E tem uma delicadeza nisso E também. pra né? agradar, né? E para agradar, né? É olhar para É um isso cuidado. também. Eu acho que tem muitas coisas que estão postas que a gente precisa também, como mulher, construir um outro olhar. Isso não quer dizer que o que você está dizendo, né, que é, poxa vida, sou eu que brigo mais porque eu tô mais ali, sou eu que dou o banho mais vezes, sou eu que olho mais a tarefa, né? Mas essa escuta que a gente precisa fazer, voltando para aquela questão do poder, da posição de poder, né? Você vê como a gente é complexo, né? A gente vai conversando e eu falo assim, mas é difícil a posição de poder. E é preciso uma escuta desse pai, né? Ouvir o que ele tem a dizer assim, olha, mas você tá o tempo inteiro brigando com ela. Aham. Aí eu reagi. E é verdade, mas ao mesmo tempo você tem que pensar, né? Sim. A Por gente que eu tava tô falando- brigando? Né? Então, como é que a gente vai resolver isso? Como é que a gente vai mudar isso, né? E aí, fazendo o link, quando a gente aprende sobre gestão de empresas, você que lida mais com isso, a gente aprende que a gente precisa explorar as competências de cada um, Aham. né? De uma forma produtiva, para aquilo ficar bem. Quem faz melhor isso, faz isso, quem faz melhor aquilo. É claro que os homens vão sempre falar que eles são melhores brincando. Nem sempre isso é verdade, mas É. assim, a gente precisa também fazer alguma coisa que a gente não é tão bom. Mas acho que as crianças elas se beneficiam muito das excelências e das diferenças da mãe e do pai, Uhum. entendeu? Isso. E a gente tá Na minha falando casa a gente vê isso, eu vejo isso claramente, assim, eu vejo claramente, entendeu? Uhum. Como que a Alice, ela se beneficia do que nós temos de diferentes Uhum. e no que cada um faz Eu melhor. acho que a Sofia também. Eu Quando vejo esses isso pais- claramente, Quando esses pais conseguem se harmonizar nisso, isso é tão produtivo. que é uma dificuldade. A gente estava falando dessa evolução pessoal a partir do contato maior com a criança, mas a evolução que existe também é pessoal quando marido e mulher, né, ou Ou pai e mãe. pai e mãe, separados ou não, conversam, né, civilizadamente sobre isso e conseguem, qual a sua competência, qual a minha, evoluir também para aceitar que o outro pode fazer também do jeito dele, né, coisa de delegar que a gente falou mais cedo. Pois é, e aí é mais fácil também, tem outras situações mais desafiadoras, quando, por exemplo, são pais separados. A gente estava conversando um pouco sobre isso. Ou, enfim, às vezes, enfim, tem várias situações aí, como eu digo sempre, assim, é muito fácil eu estar falando da minha experiência, Cândida, Igor, Tadeu, né? Mas cada família, ela tem que buscar ali, dentro da sua realidade muito particular, as formas de fazer isso. E às vezes é mais desafiador. Em alguns casos é mais desafiador do que em outros. com Mas certeza. tem algo, Mari, que acho que todos nós estamos dizendo, que tem aqui uma disponibilidade para olhar para as cenas, certo? Quando a gente não está travado, quando a gente não está nesse movimento de um cabo de guerra. Quem está certo, quem está errado. Porque muitas vezes é isso que está instalado nas famílias. Sou eu que faço melhor, ou eu faço mais e você faz menos. E às vezes sim, tem um que temporariamente está fazendo mais, o outro temporariamente está fazendo menos. Mas se a gente vai entendendo, precisa abrir um espaço. Seja do seu jeito que você vai lá e provoca Marcos, ele vai lá e vai dizer, Cláudio observa mais do que fala tanto, mas quando ele fala, ele já me provoca muito, porque como ele não fala tanto, quando ele fala, eu, opa, vou lá e vou pensar. Por quê? Porque tem uma abertura para olhar para isso. Eu acho que ter essa abertura faz uma diferença muito grande. E saber reconhecer essa evolução é extremamente importante. Porque, por exemplo, a minha dinâmica com a Camila é um pouco diferente.
Eu tenho uma personalidade muito forte, a Camila tem uma personalidade extremamente forte. Então, assim, Forte ev- extremamente. eventualmente, a nossa DR, ela É é um combate, é na briga, é é. natural, é nosso, é da nossa dinâmica. Às vezes até a gente se questiona, poxa, mas a gente briga muito na frente das meninas. Eu disse, Camila, a gente é o que é, a gente dá pra entender onde a gente quer chegar, né? Às vezes ela me questiona, tá, tu entendeu onde a gente quer chegar? A gente se questiona e consegue, eu acho, eu tô falando por mim hoje, é, em perspectiva, entender que existe uma evolução e que existe um processo de melhora e que existe um processo de crescimento nesse universo, assim, familiar. Só falando aqui como educadora e educadora parental, é porque isso acontece em muitas casas que os pais brigam e eles estão ali brigando porque eles estão tentando resolver a vida. A possibilidade de conversar com as crianças de tempos em tempos sobre essas situações ajuda. Sabe, dizer, você tá vendo, papai e mamãe estão brigando muito, é isso mesmo, mas a gente segue junto. Uma relação, quando leva muito tempo, ela às vezes faz a gente se desentender, não significa que a gente não se ame. Às vezes você vê que a gente fala mais alto, é assim mesmo, as pessoas falam mais alto, mas a gente tem respeito. Explicitar para as crianças que tem uma cena ali que não é tão bacana, mas as crianças se fazem muitas perguntas sobre aquilo. Uhum. E a gente não tem controle sobre todas essas perguntas que elas estão trazendo, e isso pode gerar para elas estado de ansiedade, né, de dúvidas. Agora, muito legal, eu não sei se é um Precisa dessa trabalho... delicadeza. Desculpa, Cândida, eu não sei se é um trabalho da escola ou se a gente realmente está no caminho certo, porque as meninas já têm um processo dentro desse nossa dinâmica que elas já chegam e dizem assim, às vezes quando a gente instala a conversa, né, a discussão, elas, Fica mais. deu? Vamos virar página, pessoal. E a gente já, aí a gente se olha. São as mediadoras. Vamos virar, sabe? Então é legal ver que esse processo... Mediação de conflito, elas estão aprendendo. Eu acho legal, Cândida, e eu tenho orgulho, é que elas entendem a dinâmica da família também, Sim. sabe? Então elas, é lógico, a gente não Com tem certeza, de controle. alguma forma, vocês comunicaram isso para elas. Vocês são um pai e uma mãe muito íntegros nessa relação, muito E inteiros. aí, então elas participam quando elas entendem que elas, eita, peraí, isso aqui tá perdendo um pouco o controle, opa, tem alguém que foi muito longe. Tanto Maria quanto Ana dizem, ó, tá bom, chegou. Vamos acabar aí com essa briga. Como a gente faz com elas, é engraçado isso. Gente, o papo tá ótimo. Acho que a gente já, né, chegou num tempo assim bom pra gente fazer com que as pessoas queiram escutar realmente até o final. Eu queria que vocês, alguma consideração final, alguma coisa que ficou faltando falar, enfim, fiquem tranquilos aí pra fazer isso. Veja que é um papo que nasce de uma escola, né? E a escola, ela tá tomada por muitas funções. Essa semana eu fui provocada, estava no campo psicanalítico, discutindo umas coisas, e uma pessoa me perguntou qual é a função da escola. Eu disse, a escola, ela tem ampliado as suas funções, repensado as suas funções, né? E esse é um espaço aqui de pensar funções da escola, porque a gente não vai dar conta de resolver. A gente está fazendo o quê? Abrindo uma provocação. O que a gente quer é isso como instituição, trazer temas que são temas contemporâneos, que atravessam a gente todos os dias e que isso que a gente está dizendo, de alguma forma, contribuam com vocês que estão nos assistindo. Para abrir uma conversa na mesa do bar, com os amigos, ou em casa, ou com os pais separados, se chamarem para um papo e repactuar as coisas. Eu acho que esse é o nosso maior objetivo como Colégio Miró. Quero só fazer uma consideração aqui aos pais, aos homens que assistirem esse podcast, que eles considerem que o masculino está em crise, mas que a gente pode fazer grupos de discussão, a gente pode se juntar em torno de pessoas que têm essa sensibilidade para pensar as coisas de um jeito mais próximo e se apoiar, né? A mulher sempre mais gregária se junta e faz discussões. E o homem é mais intimista, digamos assim, guarda essas questões e aí fica sem trabalhar a sua subjetividade como tem a possibilidade de fazer. Bom, e para finalizar, Igor conversando comigo, né, a gente conversando sobre como seria o Mirocast, você falou uma frase que eu gostei muito desse autor, Marcos Pianges, que você falou que criar é sempre uma despedida. Fala aí, Bronco.
Vou chorar. Achei que tinha passado em coma. Porque assim, eu queria finalizar com você nessa perspectiva do quanto você é feliz na criação quando você tem uma paternidade afetiva com seus filhos. É que o que ele traz, assim, eu não lembro exatamente da frase, mas ele diz que ser pai é uma eterna despedida. Tu nunca sabe quando é a última hora que tu vai dar um colo, né? Fazer montar um lanchinho, né? Sentar para ver um filme. Ah, isso é tão forte, sabe? Eu tô olhando aqui cheio de referências, né? E cada coisinha que eu olho, eu lembro das meninas. Isso muda a gente, sabe? Muda de verdade e nos move pra frente. Então, só de pensar que vai ter um dia que a Ana não vai dormir comigo, porque eu não vou ter a Maria me chamando pra ver um jogo do nosso Internacional. Falei do Inter. É muito. Ao mesmo tempo que é assustador, faz com que eu olhe para aquela tomada de decisão lá atrás com muita convicção. Saber que, como eu gosto de me apresentar, digo meu nome, pai de gurias. Esse é o meu lugar. E aí, eu vou aqui provocar a Mariana pelo seguinte. Aí a Mariana falou, mas por que que ele ganha parabéns? Porque vai pegar o filho na escola, eu não ganho. Mas quando a gente tem exceções, a gente precisa dar parabéns. Eu vou pedir aplausos aqui pra amiga, porque é uma exceção, né? Infelizmente ainda é exceção. Não, é uma construção. Eu acho que é importante também deixar isso bem claro. A gente hoje, no mundo que a gente vive, a gente não nasce exceção. A gente tem que construir ser essa exceção. E aceitar que às vezes não vai ser a exceção. Eu E a espero gente não que querer mais seja ser exceção. exceção. Muito bem. Exatamente. Pois é, gente. Então, a gente finaliza agora o nosso Mirocast, mais um episódio que eu espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado, que compartilhe, né, com mais pais que precisam também ter esse olhar mais cuidadoso, mais afetivo para sua paternidade, o que facilita, como a gente deixou aqui bem claro, a vida de todo mundo e melhora a vida de todo mundo, né? E como se diz na Bahia, o que é que você vai fazer agora? E agora, papai? E agora, né? Como é que você vai agir depois desse Mirocast? Muito obrigada, gente. Até um próximo episódio do nosso Mirocast do Colégio Miró, educando sujeitos incríveis.